Tomás irá finalmente desmascarar a sua mãe. O rapaz irá descobrir algo que prova que Isis estava mentindo esse tempo todo. Tomás irá se aproximar de Berta e conta: o meu pai, o Henrique, também foi enganado pela a minha mãe. Eu posso provar. Isis, ao escutar aquilo, ficará em choque ao ver que o filho tinha encontrado algo que a fará ser desmascarada. Isso tudo acontecerá quando Shirley for até a casa de Berta para tentar pedir novamente desculpa. Mas ao entrar, ele irá encontrar com Isis, que pergunta: eu posso saber o que você está fazendo aqui, Shirley? Shirley a encara e responde: eu vim porque eu gostaria de falar com a Berta novamente. Será que você podia chamar ela para mim? A loira se aproxima ainda mais e diz: a Berta não está. E mesmo que ela estivesse em casa, ela não quer mais ver você, nem pintado de ouro. Então é melhor que você saia daqui agora. Shirley, inconformado, questiona: você é uma pilantra, não é mesmo, Isis? No final, você conseguiu permanecer aqui, sozinha com a Berta, do jeito que você sempre quis. Isis olha para o ex-motorista e avisa: aquela velha pode até ser muito inteligente nos seus negócios, mas no resto, ela é uma completa trouxa. Shirley não gosta nada de escutar aquilo e grita: você, lave a boca antes de falar da Messia. Você entendeu? Senão, eu não sei do que eu sou capaz de fazer. E naquele mesmo instante, Fátima chega e ao ver os dois discutindo, ela pergunta: eu posso saber o que está acontecendo aqui? Que briga é essa? Shirley responde: não é nada demais. É só que eu não gosto nada de saber que a Berta está aqui, a sós com a Isis. A loira, por sua vez, se mostra ofendida e fala: o Shirley que entrou aqui para me ofender, mas eu vou chamar os seguranças agora mesmo para o expulsar à força daqui. Fátima a interrompe e fala: eu tenho certeza que isso não vai ser necessário. Não é mesmo, Shirley? O ex-motorista engole a raiva e responde: não será necessário. Eu já estava de saída. Mas saiba que se acontecer alguma coisa com a Berta, você vai se ver comigo. Entendeu, Isis? Isis o manda embora novamente e alerta: você que preste muita atenção, porque se eu te ver novamente por aqui, eu chamo a polícia e você vai preso. Shirley, ao escutar aquilo, fica furioso e sai logo em seguida. O ex-motorista, no entanto, irá até a casa de Tomás para desabafar com o rapaz e a filha e avisa: eu estou muito preocupado com a tua avó, Tomás. Eu não gosto nada da ideia dela sozinha com a Isis. Tomás o encara e diz também não gostar nada daquilo. Já Evelyn fala: mas não tem nada que nós possamos fazer. A dona Berta decidiu deixar ela morando lá e nós temos que respeitar a vontade dela. Tomás, revoltado, responde: a minha avó só permitiu isso porque ela pensou que a minha mãe tinha sido realmente abusada e o meu pai assumiu sabendo de tudo. Shirley encara os dois e diz: a minha Berta tem um coração muito bom. Ela não quer cometer uma injustiça expulsando a Isis daquela casa. Evelyn, sem pensar duas vezes, fala: a Michelle não já tinha desmentido toda essa história? Ela não tinha falado para Dona Berta: esse tal de primo Tobias nunca existiu. Tomás confirma e avisa: acontece que a minha avó pensa que a minha mãe mentiu
com medo de revelar o nome do verdadeiro abusador, que é uma coisa bem comum nesse tipo de caso. Evelyn, não vendo solução para aquele problema, ela aconselha a todos parar de pensar naquilo e convida o pai para ver o álbum de fotos do seu filho. Mas antes que Shirley pudesse responder alguma coisa, Tomás fala: "É isso. Eu acho que você acabou de me dar uma ideia, Evelyn. Eu já sei como desmascarar a minha mãe. Como eu não pensei nisso antes?" Evelyn, ao escutar aquilo, pergunta: "Mas o que é que você está pensando em fazer, Tomás?" O rapaz olha para os dois e avisa: "Nós precisamos falar com a Fátima, e com a ajuda dela, nós temos que armar uma armadilha para minha mãe." Shirley, curioso, questiona: "Mas que tipo de armadilha você está falando, Tomás?" O rapaz diz que eles não têm tempo a perder e chama Shirley para irem até a casa da Fátima. Já Evelyn, ao ver os dois saindo, ela fica preocupada e fala consigo mesma: "Eu só espero que esses dois não acabem fazendo alguma besteira e piorando ainda mais as coisas." E não muito tempo depois, os dois chegarão na casa de Fátima. E a namorada de Gael, ao ver Shirley e Tomás, pergunta: "Mas vocês dois aqui? Aconteceu alguma coisa?" Shirley a encara e fala: "O Tomás tem o plano para desmascarar a Isis e mostrar para Berta que ela está mentindo." Fátima se aproxima dos dois e diz: "Eu tenho certeza que a Berta já sabe disso, mas enquanto existir a mínima possibilidade de que a Isis esteja falando a verdade e que o Henrique tenha se casado com ela, sabendo que ela já estava grávida, a Berta nunca expulsará de casa." Tomás toma a palavra e avisa: "É isso, ponto, Fátima. Não tem a mínima possibilidade de isso ter acontecido. A minha mãe estava mentindo esse tempo todo. Ela não estava grávida quando se casou com meu pai. O Henrique foi tão enganado como todos nós." Fátima, confusa, pede uma explicação. E Shirley responde: "O que o Tomás está querendo dizer é que, seja lá quem for realmente o pai dele, a Isis o conheceu depois do casamento com o Henrique." Fátima, ao escutar aquilo, não se mostra surpresa e fala: "Na verdade, eu sempre desconfiei de algo, mas é impossível provar uma coisa dessa." Tomás diz ter um plano, mas para isso, ele irá precisar da ajuda dela. Fátima se aproxima ainda mais e garante: "Você pode contar comigo para o que você precisar. Eu faço qualquer coisa se for para ajudar a Berta a abrir os olhos dela." Tomás a agradece e se aproxima ainda mais para contar todo o seu plano. Fátima, ao escutar tudo, arregala os olhos e fala: "Mas, é claro, agora que você falou tudo faz sentido. Mas como uma coisa dessa nunca passou pela minha cabeça?" Tomás a encara e pergunta: "Eu posso contar com a tua ajuda. A minha mãe deve ter escondido, mas eu tenho certeza que a minha avó tem as cópias de tudo no seu cofre. Você pode conseguir essas cópias?" Fátima não pensa duas vezes e responde: "Amanhã bem cedo, eu irei passar no banco e vou olhar o cofre da Berta para ver se eu encontro o que você está me pedindo." Tomás agradece novamente e fala: "Pois então, amanhã bem cedo, eu também irei até a casa da minha avó e eu te encontro lá." Shirley fala que também quer ir junto, mas Fátima diz que aquela não seria uma boa ideia. O ex-motorista tentará insistir, mas Tomás o convence a ficar. Já no dia seguinte, Fátima passará no banco
para controlar o cofre de Berta. A namorada de Gael pegará alguns documentos do cofre e logo em seguida irá até a casa de Berta. Enquanto isso, Tomás chegará na casa da avó e a irá encontrar do lado de Isis. O rapaz se aproxima e tenta disfarçar. Tomás começará uma conversa com as duas e pergunta: eu estava me lembrando esses dias do meu pai e percebi que tenho poucas fotos dele. Será que eu posso ver os álbuns que tem as fotos dele? A empresária olha para o neto e fala: mas é claro que sim. O Henrique, ele amava álbuns e ele mandava fazer uma para todas as datas especiais. Tomás, sem perder tempo, pede: será que eu podia ver o álbum do meu nascimento e também o do casamento de vocês, mãe? A Megera, ao escutar aquilo, fica pálida e mente: infelizmente, eu acho que não será possível. Eu estava procurando outro dia mesmo, mas eu não consegui encontrar. Eu acho que acabei perdendo. A empresária, ao escutar aquilo, acha estranho e questiona: mas como você perdeu uma coisa tão importante? Agora que o Tomás mencionou, eu também estou com vontade de ver esses álbuns. A loira finge estar triste e fala: e o pior é que eu só tinha aquelas fotos. Eu nunca fiz uma cópia. Tomás encara a mãe e pergunta: muito cômodo, não é mesmo, mãe? Essas fotos terem desaparecido assim do nada. Isis, percebendo que o filho estava armando alguma coisa, ela pensa consigo mesma: eu não sei o que o Tomás está armando, mas uma coisa é certa. Deve ter alguma coisa naquele álbum que ele está querendo muito ver. E assim que eu entrar, eu vou queimar os dois para me certificar que seja lá o que for que ele esteja procurando, ele nunca irá encontrar. E naquele mesmo instante, Fátima irá entrar na sala e avisa: me desculpe, mas eu não pude deixar de escutar a conversa de vocês. E me lembrei que a dona Berta tem a cópia de todos os álbuns no seu cofre. Isis, ao escutar aquilo, arregala os olhos e diz: sim, mas não tem precisão de pegar esses álbuns. Você não precisa se incomodar. Berta a interrompe e fala: mas é claro que tem. Eu também gostaria muito de rever aquelas fotos. A vilã, preocupada, responde: imagina fazer a Fátima ir até o banco apenas para pegar esses álbuns. Não faz sentido. Fátima, ao escutar aquilo, avisa: na verdade, por coincidência, eu passei hoje mesmo no cofre da Berta e peguei justamente esses dois álbuns. Isis arregala os olhos e Berta fica desconfiada e pergunta: como assim? Por acaso está acontecendo alguma coisa aqui que eu não percebi? Tomás se aproxima da avó e revela: fui eu que pedi para a Fátima pegar essas cópias no teu cofre. Hoje eu vou desmascarar a minha mãe de uma vez por todas e mostrar que ela é somente uma mentirosa. Berta, ao escutar aquilo, fica confusa e pede para o neto se explicar. Já a loira, ao olhar para o filho, ela diz: o que você está pensando em fazer, seu pirralho? Veio até aqui para tentar colocar a tua avó contra mim? Foi isso? Tomás se aproxima da mãe e responde: eu só vou mostrar quem você é de verdade. Uma mentirosa, falsa, que enganou a todos aqui. Berta, sem entender nada, questiona: do que você está falando, Tomás? O que é que tem nesses álbuns de tão importante? O rapaz, sem pensar duas vezes, fala: é isso que eu vou mostrar. E por isso eu pedi que a Fátima os trouxesse até aqui. Isis, ao ver a confiança do filho, ela pensa: esse pirralho,
está tramando alguma coisa. O que será que tem nesses álbuns para ele ter vindo até aqui tão confiante? Fátima irá se aproximar de Berta e entregar os 2 álbuns para a empresária. Berta olha os 2 álbuns e diz: eu já olhei todas essas fotos várias vezes e nunca vi nada de errado. O que você está querendo me mostrar, Tomás? O rapaz olha para a avó e responde: a minha mãe disse para a senhora que o meu pai Henrique me assumiu e casou com ela, mesmo sabendo que ela estava grávida, não foi mesmo? Isis não deixa que Berta responda e fala: eu já cansei de repetir essa mesma história. Será que você não consegue sentir pena da tua própria mãe? Você não vê como essa história me faz mal? Berta, no entanto, manda que a loira cale a boca e grita: eu já percebi o que o Tomás queria me mostrar com essas fotos. Mas como eu pude ser tão burra? Como eu me deixei ser enganada dessa forma? A loira, ainda sem perceber o que estava acontecendo, ela pedirá uma explicação. E Berta responde: acontece que você casou com meu filho em 95, mas o Tomás só nasceu em 97, ou seja, quase 2 anos depois do teu casamento. Isis, ao escutar aquilo, fica em choque e fala: Deve ter algum engano. Eu me lembro que tive o Tomás 8 meses depois do meu casamento. Fátima a interrompe e revela: quando o Tomás me explicou tudo, eu tomei a liberdade de conferir. E realmente a certidão de casamento da Isis e o Henrique é de 95, enquanto a data de nascimento do Tomás é de 97. Berta olha para todos ali e diz: eu não tenho a mínima dúvida. Aqui nesses 2 álbuns tem a data. E o Henrique sempre foi muito preciso nessas coisas. E ele não erraria a data no álbum de nascimento do próprio filho. E nem mesmo a data no álbum do seu próprio casamento. Isis dirá que pode explicar. E Berta não perdoa a Nora e manda: eu não quero escutar uma palavra que saia da tua boca. Só me faça um favor. Saia da minha casa e nunca mais apareça aqui em frente. E não se preocupe, que os meus advogados vão tratar com você. Eu garanto que você não vai ver 1 centavo meu. Isis se recusa a sair e Fátima avisa: eu sabia que você ia acabar colocando dificuldade para sair. Por isso eu tomei a liberdade de chamar os seguranças, que irão te acompanhar até a saída. E não se preocupe, que eu mesmo vou preparar as tuas coisas e levo para você depois. Isis pedirá ajuda ao filho, mas ele responde: a senhora não é mais a minha mãe. E faça um favor para todos aqui. Vá para bem longe e nunca mais nos procure. E nem queira se aproximar do meu filho. Você entendeu? Isis então sairá com uma mão na frente e outra atrás, e sem nenhum centavo na conta. Michelle irá decidir contar toda a verdade para Cristiano sobre a sua relação com Daniel. E o ex-presidiário ficará completamente arrasado. A moça se aproxima do ex-noivo e fala: eu sinto muito, Chris. Eu juro que não queria que você descobrisse dessa forma, mas você precisa saber de toda a verdade. Cristiano se aproxima de sua amada e pergunta: de qual verdade você está falando? Michelle tentará se explicar e diz: eu e o Daniel, nós dois tivemos um caso enquanto você estava preso. Eu sinto muito por isso. Cristiano ficará furioso e grita: quer dizer que a tua irmã
disse a verdade. Você é igualzinha a ela. Você não presta, Michelle. A moça, ao escutar aquilo, questionará. Mas, como assim? A minha irmã falou alguma coisa para você? O rapaz, então, irá explicar que se encontrou com Isis e ela já tinha contado para ele toda a verdade. Mas ele não tinha acreditado nela. A moça o encara e pede: eu sinto muito. Eu peço que você me perdoe. Eu resolvi contar tudo para você agora, porque eu não acho que seja justo que você continue sem saber a verdade. Cristiano pensa um pouco e responde: quer saber de uma coisa, Michelle? Eu não vou mentir. Eu realmente estou com muita raiva. Mas, se essa é a tua vontade, eu só tenho que respeitar. E não se preocupe, que eu vou pegar as minhas coisas agora mesmo e vou embora dessa casa. Michelle, com pena do ex-namorado, pergunta: mas para onde você vai? Cristiano encara a moça e fala: eu irei passar alguns dias na casa do Gael. Pelo menos até encontrar uma outra casa. Michelle olha para o ex-namorado e pede novamente desculpa. Mas Cristiano sai sem responder uma palavra que seja. E não muito tempo depois, Daniel chegará na casa e, ao saber de tudo o que tinha acontecido, ele ficará feliz. A moça dirá, no entanto, que está se sentindo suja e culpada. Mas o engenheiro a consola e fala: você não percebe que agora nós dois podemos viver o nosso amor sem culpa? Michelle se aproxima dele e responde: acontece que eu sinto que eu fiz um mal muito grande ao Chris. Ele não merecia tudo isso. Daniel a encara e diz: eu sei que agora pode parecer que você fez uma coisa errada, mas ele vai acabar entendendo. Será melhor para todo mundo assim. Você não podia continuar com uma pessoa que não amava. E nem seria justo para ele ficar ao lado de uma mulher que ama outro homem. E Shelley, ao escutar aquilo, a avisa: isso que você está falando só me faz sentir ainda mais culpada. E após falar aquilo, a moça entrará em direção do seu quarto. E o engenheiro, sozinho, fala consigo mesmo: agora, finalmente a Michelle será somente minha. Daniel então pega o telefone e faz uma ligação para comprar 2 passagens aéreas para fora do país. Enquanto isso, Cristiano, ao se encontrar com Gael, pedirá para o amigo para passar alguns dias com ele e explicará tudo o que aconteceu. O gerente do restaurante não pensará 2 vezes e responde: mas, é claro, você pode ficar o tempo que for preciso no meu apartamento. Já no dia seguinte, algo surpreendente irá acontecer. Berta chamará Fátima e diz: eu preciso que você cancele todos os meus contratos que eu tenho com Daniel e procure um outro engenheiro. Eu não quero esse homem nunca mais trabalhando em nada que é meu. Fátima estranha e pergunta o porquê. É então que a empresária revela: eu acabei de descobrir que ele é um homem muito perigoso e que ele não é viúvo apenas de uma mulher, mas já é a 5ª vez que ele se torna viúvo. Fátima, sem entender, questiona: mas o que o fato dele ser viúvo tem a ver com ele ser perigoso?
O que foi que a senhora descobriu? Berta se aproxima ainda mais e responde: na verdade, não existe nenhuma prova contra ele. Até porque, seja lá o que ele fez com essas mulheres, ele sempre fez fora do país. Fátima, ainda mais curiosa, pergunta o que ele tinha feito. E Berta explica: de acordo com o que eu fiquei sabendo, todas essas ex-mulheres morreram de modo muito suspeito depois de uma viagem com o Daniel. E de todas essas viagens, ele sempre voltava sozinho. E não foram apenas as suas ex-mulheres, mas até mesmo as suas ex-namoradas. Fátima fica horrorizada ao saber de tudo aquilo e pergunta: o que será que acontece nessas viagens? Eu devo admitir que nunca pensei que o Daniel fosse capaz de fazer tamanha maldade. A empresária a encara e fala: eu também, mas é para você ver como as aparências enganam. Então fique bem longe desse homem. Fátima, ao escutar aquilo, avisa: pois eu vou providenciar agora mesmo a quebra de todos os contratos que a senhora tem com ele. E após falar aquilo, ela sai. Enquanto isso, Daniel se aproximará de Michelle e após perguntar se a moça já estava melhor, ele diz: eu pensei que seria uma boa ideia para nós dois sairmos um pouco do país e irmos tirar férias. O que você acha? Michelle olha para o engenheiro e responde: eu não sei, Daniel. Eu não estou muito bem e, sinceramente, não tenho sequer vontade de sair de casa. Daniel insiste e fala: eu acho que vai ser bom para você. Assim você esquece um pouco dos teus problemas. E eu te garanto que você voltará uma nova pessoa. Michelle pensa um pouco e decide aceitar. Daniel então avisa que cuidará de todos os detalhes. E Michelle pergunta para qual país eles irão. O engenheiro, no entanto, se nega a responder e diz: você não se preocupe, que será uma surpresa. Só deixe que eu cuido de tudo. A garota concorda e sai logo em seguida. Já Daniel, sozinho, fará mais uma ligação e diz: você já pode preparar tudo e faça do mesmo modo de sempre. Eu tenho certeza que essa será a última vez. A Michelle, com certeza, é a mulher certa. Ela não será mais uma decepção. Até porque eu não aguento mais ter tantas perdas na minha vida. E após falar aquilo, Daniel desliga e começa os preparativos para a viagem. Já momentos depois, Gael e Fátima se encontrarão e os dois irão conversar. O gerente do restaurante contará sobre Cristiano e o fato do rapaz estar em sua casa. Ele irá explicar toda a situação do amigo. E Fátima, após escutar toda aquela história, ela regala os olhos e diz: você tem que falar para o Cristiano tirar Michelle o quanto antes da casa do Daniel. Gael, ao escutar aquilo, estranha e questiona: mas do que você está falando, Fátima? Fátima avisa que eles não têm tempo a perder e pede para ir falar com o Cristiano. Os dois então saem e vão até o apartamento de Gael. Cristiano, ao ver os dois entrando, ele se aproxima e avisa: vocês não se preocupem, que eu já estava de saída e vou deixar vocês dois a sós. Gael o impede e diz: para dizer a verdade,
Nós viemos aqui porque a Fátima precisava falar com você. Cristiano acha aquilo estranho e pergunta: comigo? Mas do que se trata? Fátima se aproxima ainda mais e responde: a Michelle está correndo um grande perigo e você tem que fazer alguma coisa. Cristiano estranha e questiona: de que tipo de perigo você está falando? Fátima então irá explicar tudo o que ela descobriu sobre o Daniel. E Gael e Cristiano, ao escutarem toda aquela história, os dois ficam em choque. Cristiano encara Fátima e pergunta: mas se isso tudo é verdade, como Daniel ainda está livre? Fátima olha para o rapaz e responde: ao que parece, nunca ninguém encontrou nenhuma prova contra ele. Ele sempre fez tudo fora do país. Cristiano fica ainda mais horrorizado e diz: mas se isso é verdade, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que alertar a Michelle. Gael o impede e alerta: tenha calma, Cristiano. Você tem que pensar bem como irá explicar tudo isso para ela. Senão a Michelle vai pensar que você está inventando essa história. Cristiano pensa um pouco e fala: bem, eu acho que eu sei o que eu posso fazer. Eu me lembro que um dia eu estava no porão ajeitando algumas coisas e encontrei uma caixa do Daniel. Ela estava trancada, mas eu me lembro perfeitamente que o Daniel quase surta quando me viu com essa caixa nas mãos. Fátima, ao escutar, pergunta: você acha que o Daniel pode ter guardado alguma coisa dentro dessa caixa? Gael olha para os dois e avisa: isso faz sentido. Se o Daniel for realmente algum tipo de maníaco, ele com certeza guarda alguma coisa para se lembrar de suas vítimas. Deve ter alguma prova dentro dessa caixa. Cristiano o encara e responde: eu também acho a mesma coisa. E é por isso que eu preciso ir até a casa do Daniel e olhar o que tem nessa caixa. Gael então pede para o rapaz se apressar e se oferece para ir junto dele. Mas Cristiano o impede e diz: eu acho melhor ir sozinho. Eu não quero que o Daniel suspeite de alguma coisa. E logo em seguida, o ex-presidiário sai. E não muito tempo depois, Cristiano chegará na casa do engenheiro. E ao entrar, ele dará de cara com Michelle e pergunta: cadê o Daniel? Ele por acaso está aqui? A moça diz que não e questiona: o que você está fazendo aqui, Cristiano? Aconteceu alguma coisa? O ex-presidiário confirma e responde: aconteceu sim. Eu descobri algo sobre o Daniel. E você precisa sair dessa casa agora. E Shelley pensa que Cristiano estará falando tudo aquilo apenas para jogar ela contra o engenheiro. E fala: eu não sei o que você está querendo dizendo essas coisas, mas eu peço que você saia daqui agora. Eu já pedi desculpa por tudo o que aconteceu, mas eu e Daniel iremos viajar. Eu acho que isso vai ser melhor para todo mundo. Cristiano, ao escutar aquilo, alerta: você não pode viajar com o Daniel. Ele não é quem você pensa. Michelle acha estranho o comportamento do ex-namorado e pede uma explicação. Cristiano então irá contar tudo o que a Fátima descobriu sobre o Daniel. Mas a moça, ao escutar aquilo, se recusa em acreditar. O rapaz se aproxima e fala: eu vi que o Daniel guarda uma caixa no porão
E eu tenho certeza que lá dentro tem a prova de tudo. Michelle se recusará em acreditar e manda o Cristiano embora uma outra vez. O rapaz, no entanto, insiste e mesmo sem a permissão de Michelle, ele vai até o porão. A moça, ainda nervosa, fala consigo mesma. Isso só pode ser mentira. O Daniel nunca seria capaz de fazer as coisas horríveis que o Cristiano acabou de me contar. E naquele mesmo instante, o engenheiro chegará em casa. E ao escutar o que Michelle tinha falado, ele pergunta: "E o que o Cristiano falou sobre mim? Eu posso saber?" A moça fica nervosa e não sabe o que responder. Já Cristiano, ao sair do porão, ele não nota que Daniel estava ali e fala: "Eu encontrei e consegui abrir a caixa do Daniel." O engenheiro, ao perceber que Cristiano estava com a sua caixa nas mãos, ele grita: "Solte isso e não se atreva a abrir." Michelle fica desconfiada e pergunta: "Mas, afinal de contas, o que é que tem dentro dessa caixa, Daniel, de tão importante para você ficar tão nervoso?" O engenheiro pensa rápido e responde: "São apenas as minhas coisas pessoais. Eu não quero que ninguém veja." Já Cristiano, ao escutar aquilo, grita: "Isso é mentira. Aqui dentro, na verdade, tem o nome de todas as vítimas dele, junto das fotos delas. Inclusive aqui também tem escrito o local e como ele se livrou de cada uma delas." Daniel negará tudo e Michelle, ao olhar o conteúdo da caixa, ela diz: "Não adianta mentir, Daniel. Eu estou vendo com meus próprios olhos. Você é um monstro. Como você pôde fazer isso? E eu seria a próxima, não é mesmo?" O engenheiro, sem ter como negar, ele responde: "Eu nunca faria isso com você. Todas essas mulheres não eram certas para mim. Mas você, Michelle, eu tenho certeza que era a mulher certa dessa vez." Michelle ficará horrorizada e Cristiano, ao escutar as sirenes da polícia, avisa: "Você é um louco, mas acabou para você. Eu já chamei a polícia e você vai para a cadeia, que é o teu lugar." Daniel será preso e Michelle, após descobrir toda a verdade, ela pedirá ainda mais desculpa a Cristiano e pergunta se o rapaz estaria disposto a voltar e recomeçar o noivado com ela. O rapaz a encara e responde: "Eu te perdoo, Michelle, e acho que depois de tudo o que nós dois passamos, nós podemos tentar novamente e ver o que acontece. Agora deixe um coração se vocês acham que o Cristiano fez a coisa certa em perdoar a Michelle, ou deixe um coração partido se ela não merecia o perdão dele. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Mania de Você.